Fala aí, pessoal, muito boa tarde aí a todos vocês que nos acompanham aqui no podcast, né, nessa análise da notícia que nós fazemos aqui sempre que podemos. Bom, hoje é quarta-feira, dia 7 de novembro de 2022 e este é o podcast de número 30. Olha, gente, eu queria começar conversando aqui com vocês, falando aí a respeito da, abre aspas, né, vitória, né, do novo governo aí de Luiz Inácio Lula da Silva, que teve no Senado ontem, né? Ontem a Comissão de Constituição e Justiça lá do Senado aprovou aí a PEC da transição, como é chamada, né? Ou a PEC do estouro, né? E houve algumas mudanças, né? Essa PEC anteriormente foi pedida aí quase 200 bilhões de reais para a questão da manutenção de programas sociais, né? Bom, ela teve algumas mudanças lá, como por exemplo, dos 200 bilhões caiu aí para 168 bilhões. Desses 168 bilhões, 147 mais ou menos vão ser usados nos programas sociais. E 23 bilhões já poderão ser usados pelo governo de Jair Bolsonaro para equilibrar aí as contas do final do ano e também do final do seu governo. Olha, algumas pessoas falam que isso aí é uma vitória do povo, né? Eu acho que 75 bilhões de reais já seriam suficientes. Isso é uma opinião minha, viu? Tá? Que já daria para manter aí os 600 reais do Bolsa Família. Mas, tudo bem. Olha, no primeiro teste, né, lá no Congresso, o PT teve vitória parcial ao enviar uma desidratação, né, maior, da maior conquista do valor entendido como variável, né? Essa proposta ela vai ao plenário hoje às 4 horas da tarde, tá certo? Além dessa questão do valor ser menor, também houve uma redução no prazo. O PT queria 4 anos e aí a CCJ aprovou lá por 2 anos, né? Vamos ver como é que vai ficar lá a votação. Tem que ser votado em 2 turnos e por maioria absoluta, né? Então tem que ter 40 e alguma coisa, né? Deixa eu ver, 81, 40, acho que é 41, né? Acho que 41, 42 senadores. Já o Arthur Lira, disse que essa proposta, quando for votada no Senado, que chegar na Câmara dos Deputados, será colocada em votação lá, sem nem tirar e nem pôr nenhuma vírgula. Não acredito muito nisso, mas isso para que seja adiantado esse processo. Porque se não for votado até o recesso, né, então não entrará em vigor agora, né, já no dia 1º de janeiro. Eu acredito que haverá mudanças, né? Não muitas, mas haverá mudanças. Mas para quem se abteve aí a ler um pouco essa PEC, cara, ela algumas pessoas falam aqui, vitória do povo brasileiro. Só diz quem é vitória do povo brasileiro quem rouba, entendeu? Quem rouba, porque isto é uma vergonha. É uma vergonha essa PEC, do jeito que está. Eu sou a favor das assistências sociais, né? Aí do Bolsa Família, tal coisa, os remédios nas farmácias, tá? Sou totalmente a favor. Mas, gente, isto é um roubo. E os deputados federais, os senadores
que estão votando nessa PEC do jeito que elas estão, do jeito que ela está aí, com certeza é para roubar você que está me assistindo nesse momento, tá? Isto é um roubo, estão roubando, tá? Tirando do nosso bolso. Pois bem, né? A proposta foi aprovada lá na CCJ, lá do Senado, o Bolsa Família do teto de gasto pelo prazo de 2 anos e reduz também o impacto fiscal total de 145 bilhões anualmente entre do ano de 2022 e 2023, 30 bilhões a menos do que o apresentado inicialmente. A PEC também prevê 23 bilhões, como eu falei, para investimentos fora do teto, né, em casos de arrecadação de receitas extraordinárias. Na prática, o gasto extra é de 168 bilhões de reais. Além disso, abre um caminho para os gastos serem expandidos já em 2022 e deixar brecha para possíveis sobras da expansão da Bolsa Família sejam usadas em outras áreas que não a do social. O texto foi aprovado lá na CCJ em votação simbólica, né, sem contagem de votos, e depende agora do aval de 49 deputados dos 81 que lá, senadores, dos 49 senadores dos 81 que tem lá no Senado, né? Isto em 2 turnos. A sessão está prevista para hoje, a quarta-feira, por volta das 4 horas da tarde. Gente, eu vou aproveitar esse podcast aqui, falei aqui agora há pouco dessa questão aí da PEC, né, da transição, ou da PEC da roubalheira, como queiram falar aí. E ontem, interessante aí, quem lembra aí do Mercadante, né, ex-ministro de Lula, né, tá? Ele disse ontem que o governo Bolsonaro quebrou o Estado brasileiro e a educação, diz o Mercadante em uma coletiva. Tá? O coordenador do grupo dos técnicos do gabinete de transição de Lula comandou a entrevista coletiva lá no GT da Educação na terça-feira ontem, certo? Abre aspas, eu disse que vocês vão ver agora um quadro dramático da educação brasileira. O governo Bolsonaro quebrou o Estado brasileiro e a educação. Talvez seja a herança social mais pesada que nós temos nesse momento. É um quadro realmente muito preocupante para quem viveu o MEC por dentro e é doloroso assistir, fecha aspas. Olha, gente, eu queria dizer aqui uma coisa para vocês. Sinceramente, se o Bolsonaro está dizendo, segundo o Mercadante, quebrou a educação, tá? Lula quebrou o Brasil, tá? Lula quebrou o Brasil. Mas pobre, né? A maioria das pessoas que são pobres, que precisam dessas rendas, tá? E não é só questão de pobre não, viu? Tem muito rico aí que é deputado, senadores, empresários e recebe muito para ficar calado, entendeu? E assim aprovar. Esse camarada não tem moral nenhuma para dizer que o presidente Bolsonaro quebrou o Brasil, tá? O Brasil foi quebrado na época do PT, e tenho dito. Uma boa tarde a todos vocês, fiquem na paz, que Deus abençoe.